Olá pessoal, vamos agora iniciar o módulo 10, ok? Vamos lá. Item 5, inspeção e critérios de aceitação. As inspeções devem ser realizadas conforme as tabelas 1 e 2, seguindo os critérios de aceitação nelas estabelecidos. Então vamos lá para a nossa tabela, tá? Tabela 1. Antes do jateamento abrasivo seco, úmido ou hidrojateamento. Tá? Então vamos para a primeira norma, ele chama por norma, tá? Então é para a gente achar os critérios de aceitação, tá? De inspeção antes de realizar o jateamento abrasivo seco, úmido ou hidrojateamento. Então vamos para o primeiro item que está a setinha, imperfeições superficiais, é isso que a gente vai inspecionar. O método é o que está na norma 8501-3. Quando antes do jateamento abrasivo seco ou úmido e hidrojateamento. O critério de aceitação é no máximo a condição P3. Então vamos abrir agora aqui a norma 85013. Tá? Então tá aí a norma 85013. Ela é a preparação de substratos, né, de aço antes da pintura ou revestimentos. Tá? E que aí engloba também a preparação de superfície por jateamento, úmido, seco e hidrojateamento. Então, o que fala, pessoal, é uma série de informações que deve ser observado antes de iniciar o jateamento e seus critérios, né? Então, vê ali em cima, tá lá, tá? Tipo de imperfeição, a descrição e a ilustração, tá? Está em inglês, eu traduzi algumas coisas aí para nos ajudar a interpretar, tá? E lá a condição, tá? Então é no máximo, tá vendo ali em cima, propagation grades, tá? São os itens de aceitação, P1, P2 ou P3. Então diz lá na norma, no máximo o P3 para aceitação. Então vamos para esse primeiro item, né? Welds quer dizer solda, né? Então vamos lá. O primeiro, item 1.1, respingo de solda. Aí você vê aí na figura a bolinha da solda está na condição A, B ou C. Então aqui, para quando houver esse tipo de defeito, né? O critério de aceitação seria o quê? No máximo o P3 aqui na coluna P3. O que quer dizer? Superfície deve estar livre de todos os respingos de solda, tá? Então isso aí realmente é um defeito muito relevante, porque imagina aí nessa condição A ou B, quando essa bolinha, esse respingo de solda fique sobre a chapa, ela pode cair posteriormente. Aí embaixo aqui não fica sendo tratado pelo jateamento e tampouco pintura. Tá? Então a condição máxima é que você tira todos esses respingos de solda sobre a chapa. Tá, ok? Essa é a condição para solda. Olha lá, ainda no item 1.2 é sobre o cordão de solda. Tá? O item 1.2 é a tradução de weld repou ou profile, é sobre o cordão de solda. Tá vendo a ilustração? Então aqui o critério máximo é o que? A superfície deve estar totalmente lisa, tá? Então isso aqui é o cordão de solda, né? Então tem aqui a condição P1, P2, só para ilustrar, pessoal, olha, P1 é sem preparação, P2, a superfície deve ser lixada para remover perfis irregulares e pontiagudos, mas a condição 3, ela deve estar totalmente lisa. Então a condição 3 equivale, ela tem que estar totalmente lisa para posteriormente fazer o jateamento, tá certo? Conforme essa norma. Outro item é o item 1.3, quer dizer escória de solda ou de slag ali, escória de solda. Qual que é a condição 3? Que a superfície deve estar livre de escória de soldagem. Então tudo o que está ligado com escória de solda, que é uma sujeira, ela tem que estar livre, quer dizer, não deve ter essa sujeira aqui para você jatear, tampouco pintar, tá certo? Item 1.4 é o rebaixo, aí pela representação do desenho, é o rebaixo, né, da solda preenchendo aqui. Então, qual que é a condição 3?
que pode haver no máximo. A superfície deve estar livre de rebaixo, né? Então não deve ter esse rebaixo. Tá? Ainda em relação à solda, item 1.5, porosidades da solda, 1 e 2. Ó. A1 é porosidade visível e a 2 é invisível, né? Tá para baixo aqui da linha, então não vai ser perceptível. Qual que é a condição 3? A superfície deve estar livre de poros visíveis, né? Poros assim realmente é muito prejudicial à vida útil da pintura, né? Ela pode não ser pintada dentro desses buraquinhos aqui, certo? Vamos para o item 1.6, crateras finais. Aqui está na illustration, uma solda, né? E no final tem uma cratera, né? O que tem que fazer? O que diz aí sobre esse tipo de finais com cratera no cordão de solda? Que é na condição 3, aí na última coluna, a superfície deve estar livre de crateras visíveis. Ok? Vamos lá para o próximo ponto. Aí, edges, quer dizer arestas. O item 2 é sobre arestas. 2.1, arestas arredondadas. Né? Qual que é a condição 3? Que as arestas, na coluna 3, as arestas devem ser arredondadas com raio não inferior a 2 mm. Então aqui você vê pela ilustração, a aresta tem que estar arredondada com raio, né, superior a 2 mm. Né? Então essa é a condição máxima que pode ter. Item 2.2, bordas feitas por puncionamento, cisalhamento, serra ou perfuração. Tá aí o 1 e 2, aí, o 1 está relacionado a um puncionamento que fez esse rebaixo no furo aí, né? Tá em corte esse desenho. E o 2 é um cisalhamento, né? Como se fosse fresado aqui, fazendo um canto vivo. Né? Então, que diz a norma, no máximo, a condição P3, a borda deve ser arredondada com um raio não inferior a 2 mm. Ok? Vamos lá para a próxima. É relativo também a arestas. 2.3. Borda oxicortada. Tá? Aqui foi tudo cortado com oxicorte. Qual a condição 3? A face cortada deve ser removida e as bordas devem ser arredondadas com raio não inferior a 2 mm. Né? Então aqui tem que estar suavizado aqui para não comprometer jato e pintura. Próximo item. Generalidades da superfície, tá? Pits e crateras, item 3.1, né? Pits and craters, pits e crateras, tá? Qual a condição máxima no P3? A superfície livre de pits e crateras. Então não deve haver esse pits e crateras aqui, a condição máxima. Item 3.2, bombardeio, lascas, arrepios. São imperfeições sobre a chapa. Condição 3, a superfície deve estar livre dessa imperfeição. Sinceramente, aqui é um pouco questionável esses defeitos aqui que foi apontado no item 3.2 dessa norma. Particularmente eu nunca vi. Vamos lá, próxima, 3.3. Corte de laminação, tá? Rollovers. É oriundo ao processo de laminação que ocorre lá na siderúrgica, em chapas, tá? Então você vê aqui um corte, né, na chapa, uma imperfeição, né, que realmente se faz uma perfeição, faz uma fissura onde fica realmente ali você não consegue jatear, muito menos tratar, e a pintura vai ficar comprometida, sem dúvida. Então o item 3 é o que? A superfície deve estar, posição 3, né, P3, a superfície deve estar livre de cortes da laminação visíveis. O próximo item, 3.4. Presença de material estranho pelo desenho. Rola em extraneous matter. Presença de material estranho. Condição mínima, a superfície deve estar livre de material estranho. Aí na tabela 1 ainda, vamos lá para o item 3.5. Sucos formados por ação mecânica. Um suco formado por ação mecânica propriamente dita. Condição 3, a superfície deve ser livre de sucos e o raio deve ser maior que 4 mm desse suco. Quer dizer, tem que ser um defeito muito amenizado aqui para poder jatear dentro, pintar posteriormente. Marcas de rolo. Rolo da onde? Um rolo provavelmente da laminação, tá? Nessas chapas.
Então, qual é a condição? Esse é o 3.6, marcas de rolo. Qual é a condição 3? Superfícies devem ser livres de marcas de rolo. Ok? Então aqui, né, pessoal, a gente acaba aí, para não ficar muito longo, tá? O módulo 10, referente à tabela 1. Ok? Até o próximo módulo.